Seção 9 dos requisitos para a celebração do termo de colaboração e do termo de fomento. Artigo 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta lei, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam expressamente, inciso 1, objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. 2. Revogado. 3. Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta. 4. Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. 5. Possuir, alínea A, no mínimo 1, 2 ou 3 anos de existência com cadastro ativo comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos municípios, do Distrito Federal ou dos estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente, na hipótese de nenhuma organização atingi-los. B. Experiência prévia na realização com efetividade do objeto da parceria ou de natureza semelhante. C. Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Parágrafo 1º. Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto no inciso 1. Segundo, serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos 1 e 3 as organizações religiosas. Terceiro, as sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na legislação específica e ao disposto no inciso 4, estando dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos 1 e 3. Quarto, vetado. Quinto, para fins de atendimento do previsto na alínea C do inciso 5, não será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia. Artigo 34. Para a celebração das parcerias previstas nesta lei, as organizações da sociedade civil deverão apresentar, inciso 1, revogado, 2, certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado. 3. Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações, ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial. 4. Revogado. 5. Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual. 6. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB, de cada um deles. 7. Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado. Artigo 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública. Inciso 1. Realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. 2. Indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.
3. Demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto. 4. Aprovação do plano de trabalho a ser apresentado nos termos desta lei. 5. Emissão de parecer de órgão técnico da administração pública que deverá pronunciar-se de forma expressa a respeito, a linha A, do mérito da proposta em conformidade com a modalidade de parceria adotada. B. Da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização em mútua cooperação da parceria prevista nesta lei. C. Da viabilidade de sua execução. D. Da verificação do cronograma de desembolso. E. Da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para a avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos. F. Revogada. G. Da designação do gestor da parceria. H. Da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria. Inciso 6. Emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria. Parágrafo 1º. Não será exigida contrapartida financeira como requisito para a celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento. Segundo, caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamente, os incisos 5 e 6 concluam pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador público sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão. Terceiro, na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades. Quarto, revogado. Quinto, caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção. Sexto, será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação, pessoa que, nos últimos 5 anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações da sociedade civil partícipes. Sétimo, configurado o impedimento do parágrafo 6º, deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído. Artigo 35-A. É permitida a atuação em rede por 2 ou mais organizações da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de colaboração, desde que a organização da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de colaboração possua, inciso 1, mais de 5 anos de inscrição no CNPJ. 2. Capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da organização que com ela estiver atuando em rede.
Parágrafo único. A organização da sociedade civil que assinar o termo de colaboração ou de fomento deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes, ficando obrigada a, no ato da respectiva formalização, inciso 1, verificar nos termos do regulamento a regularidade jurídica e fiscal da organização executante e não celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação de contas. 2. Comunicar à administração pública em até 60 dias a assinatura do termo de atuação em rede. Artigo 36. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria. Parágrafo único. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente. Artigo 37 revogado. Artigo 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração pública.